Hey guys, my name is Patricia. I am the English teacher. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre lugares e principalmente sobre museums, museus. Do you like to go to museums? Vocês gostam de ir a museus? O que na verdade vocês gostam de fazer quando vocês andam pela cidade de vocês, quando vocês passeiam, né? Na verdade, alguns lugares nós vamos quando temos um tempo livre, num final de semana, e outros no todo dia. Por exemplo, todo dia ou todas as semanas nós vamos à escola, nós vamos ao supermercado, à farmácia, e nos finais de semana ao museu, ao shopping, yes? So these are places, alguns lugares. And museums. Tem algum museum na sua cidade? Quando nós moramos numa cidade grande, nós chamamos de city. E quando nós moramos numa cidadezinha menor, nós chamamos de town. So, do you live in a city or in a town? Yes? Você mora numa cidade ou numa cidadezinha menor? So, do you usually go to museums? Yes? In Brazil, there are many famous museums. Tem muitos museus famosos. Por exemplo, em São Paulo existe o Museu do Ipiranga. Se nós viermos a Curitiba, tem o Museu do Ouro, Oscar Niemeyer. Em todas as cidades, normalmente nas maiores, existem museus bem interessantes. Nós vamos hoje falar sobre alguns must-see museums. Alguns museus que você não pode perder, que você tem que visitar se você for nessas cidades. So, o que é legal do museu? Porque além de aprender, nós podemos nos divertir muito. E uma dica, a maioria dos museus, se você entrar nos sites, você consegue ter diversas informações e algumas vezes até fazer uma viagem virtual, conhecer o museu online. This is very interesting. E muitos museus internacionais, vocês ainda conseguem fazer o tour escutando inglês, o que é muito legal para treinar listening, tá? Gente, textos grandes. Ah, teacher, é muito chato ler, eu não consigo entender. Gente, não precisa entender o texto inteiro. Ninguém vai traduzir palavra por palavra. Então, o que é importante vocês fazerem primeiro? Pega o texto e dá uma boa lida em voz baixa, rapidinho. E vai sublinhando todas as palavras que vocês não entenderem, ok? Aí vocês vão pegar o dicionário e vão procurar as principais no dicionário. Depois, vocês vão ouvir o áudio e vão ver como que nós falamos cada palavra, a pronúncia de cada palavra. Good? Então, o que nós temos aqui? Alguns exemplos de museums. Good. So, the Exploratorium in San Francisco. O que temos nesse museum? Science. Ele é um museu onde a gente encontra Science and Art together. Então, onde nós encontramos ciência e arte. Yes? E é um museu onde você pode fazer o quê? Experimentar. Você pode tocar nas coisas. Então, tem muitas exibições, muitas coisas interativas, aonde você pode aprender. So, the Exploratorium Museum in San Francisco, California, ok? Art and Science. And the National Museum of American History, in Washington, D.C. Então, o que acontece? Eles falam sobre a história dos Estados Unidos. Tem o quê? Desde os vestidos das primeiras damas, os carros usados pelos presidentes, a bandeira, né? E
também tem muitos itens de cultura popular. Então é um lugar bastante interessante para saber um pouquinho sobre a época antiga dos Estados Unidos. How about the Metropolitan Museum of Art? Um dos mais famosos do mundo, né? E fica em Nova York. É um dos museus maiores do mundo, onde temos coleções de todas as partes do mundo, incluindo todos os principais artistas da história. Então, o que vocês vão ter que fazer? Ler e tentar entender. E depois, precisa entender tudinho? Não. Scan the text. Scan é dê uma olhada geral no texto e responda as perguntas. Yes? Então aqui, people. Is it possible to learn things by visiting museums? É possível aprender coisas visitando os museus? Yes, yes, it is. It's a very nice way. É uma maneira bem legal, né? Então, yes, it is. Write examples of at least 3 kinds of museums mentioned in the text. Então, vocês vão ter que voltar ao texto e me dizer pelo menos 3 tipos de museu. Então, o que acontece? Existem quais tipos de museu? A Science Museum, yes, Science Museum, Art Museum. Que mais que a gente pode ter? A Historic Museum, yes, a Popular Museum. Então existem vários tipos de museus. Good. What are the 3 museums mentioned in the text? Quais são os 3 museus que eles mencionaram no texto? What are the museums? The Exploratorium, the National Museum of American History, and the Metropolitan Museum of Art. So, the 3 museums on the text. Good. And how is the Metropolitan Museum of Art called? Como que é chamado? Como que eles chamam o Metropolitan Museum of Art? Porque é um nome bem gigante, né? Então, eles chamam o quê? The MoMA, Metropolitan Museum of Art. Yes? This is the way they call the museum in New York. Good. How about match the columns? People, the Exploratorium, the National, and the Metropolitan. So, where can you find these things? So, where can you find the things in the 3 museums? For example, there are popular culture items there. Tem itens de cultura popular lá. Where? Good. It is in California. Qual dos 3 museus fica na Califórnia? And there are interactive exhibits. Tem exibições interativas. Where? How about? You can find fine art there. Vocês podem encontrar arte, uma arte mais formal, uma arte mais requintada, fine art. How about? You can touch a tornado there. Você pode mexer num tornado. Yes? Which museum is in New York City? Yes? And there are collections from past centuries. Existem coleções dos séculos passados. Where? How about? There are science and art exhibits. Existem exposições de ciências e arte. And it is in DC. Qual fica
no district DC. And it presents the US history. Apresenta a história dos Estados Unidos. Então, com certeza, quando vocês acabarem de ler o texto e pesquisarem as principais palavras, vocês vão conseguir responder essas perguntas sem nenhum tipo de problema. Não vou dar a resposta porque senão não tem graça alguma ler o texto. Good? So, depois me contem como foi. Goodbye. See you next time.